A paz do Senhor para a nossa cidade de Fora, para o nosso querido amado Brasil. Quem fala aqui é o pastor Walter França de Souza. Eu faço parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. Nós estamos gravando uma série de mensagens dentro do campo da escatologia. Porque nós, nas nossas limitações humanas, nós entendemos que estão no fim, estão em contagem regressiva dos acontecimentos profetizados nas Sagradas Escrituras. Então nós temos que ler, explicar para nós mesmos e para os ouvintes. E queria falar um pouquinho, na primeira mensagem de hoje, sobre o Senhor Espírito Santo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa muito, mais do que o oxigênio que nós respiramos, do nosso Senhor Espírito Santo em nossa vida. Nós estamos vivendo numa escuridão espirituais. O mundo está numa treva total. E eu vejo, não que eu sou melhor que meus colegas de outros ministérios, mas eu vejo uma frieza espiritual no cristianismo, começando pela minha dominação. Eu, particularmente, fico muito preocupado, porque a igreja do arrebatamento, ela carece 100% do Espírito Santo para guiar ela nessa hora de escuridão. Vou fazer uma oração para nós começarmos. Meu querido, amado Senhor Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, que o Senhor nos abençoe as nossas mensagens que vamos falar nesse dia. Queremos ser instrumento das suas bênçãos, Senhor Deus, para mim mesmo e para todas as pessoas que vão ouvi-la e assistir a nossa mensagem, ó Pai. O Senhor vem falar aquilo que eu não tenho condições de falar, em nome de Jesus. Meus queridos, como nós comentamos, a carência é muito grande. E aqui no Evangelho de São João, capítulo 16, a partir do versículo 8, Jesus falando com a igreja, está escrito assim, São João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que o seu Espírito Santo o que Jesus falou que o Espírito Santo ia fazer para a igreja? Jesus estava com a igreja, aqui na terra, pessoalmente. E Jesus falava com a igreja, quando ele fosse para o céu, ele enviar o Consolador, o Espírito Santo, para o Espírito Santo ficar junto com a igreja, para o Espírito Santo guiar a igreja. E as primeiras falas, Jesus foi vir convencerá o mundo do pecado. O mundo, quando fala mundo, é a humanidade do pecado. Porque o pecado veio, através dos nossos primeiros pais, escravizou a humanidade numa escravidão terrível. Então, somente o Espírito Santo. E como ele vai chegar nos pecadores? Através da igreja. Jesus construiu no seu ministério, né? Segundo, da justiça e do juízo. Por que justiça? Porque o diabo coloca nos seres humanos que as suas bondades, as suas caridades, levam os seres humanos a Deus. Não leve. As caridades humanas, segundo Isaías, não passe trapo de imundícia. E do juízo, que Deus vai trazer um juízo um dia na humanidade. Só o Senhor Espírito Santo que pode tirar as pessoas do juízo de Deus e arrancar as pessoas dos pecados. No versículo 9, ainda, São João 16, do pecado, porque não crê em mim. Crê em mim. Pecado não deixa as pessoas crer em Deus, crer em Jesus e muito menos obedecê-lo, né? Da justiça, porque eu vou para o meu Pai
e não me verei mais. Da justiça, novamente fala, da justiça religiosa, da justiça humana, porque eu vou para o céu, estar junto com meu Pai, e vocês não vão estar mais comigo. Isso é, Jesus falando com os discípulos aqui na terra. Muito bem. Já no versículo 10, do juízo, porque eu vou para o meu Pai. No 11, normalmente juízo. Por que fala tanto juízo assim? O juízo é onde Deus vai julgar o homem, que serão condenados. Por isso que várias vezes parece a palavra juízo. A palavra inferno, só nos evangelhos, parece 21 vezes, enquanto o céu parece 12, né? Sempre o mal Deus mostra mais. Porque o príncipe desse mundo já está julgado, ou seja, lá no céu, quando houve rebelião no céu, lá em Ezequiel 28, a partir do versículo 12, esses anjos que se rebeliaram foram expulsos do céu e já estão condenados, porque eles mesmos provocou os seus pecados. Eles não foram tentados pelo pecado, eles provocou os seus pecados. Mas nós, seres humanos, não, nós somos atentados por eles. Por isso, sempre seres humanos, Deus manda sua misericórdia e ir atrás deles, né? Muito bem. Porque o espírito desse mundo está julgado, assim, já está na condenação eterna. Aqui no versículo 12. Ainda tem muito que vos dizer, mas vós não poderão suportar agora. É lógico, naqueles dias, eles não tinham a mínima dimensão de tudo que Jesus falava. Jesus falou para eles o básico. Depois o seu Espírito Santo ia dar o ensinamento final. No versículo 13. Mas quando vim aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que estiver ouvindo e vos anunciar o que há de vir. Quando o Espírito Santo vier, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Aí sim, vocês vão conhecer a dimensão do perigo do mundo. E vai conhecer também o amor e a misericórdia de Deus. E no versículo 14, o Senhor Espírito Santo vai me glorificará, e há de receber do que é meu, e há de anunciar. Então, o Senhor Espírito Santo vai levar a igreja, louvar e glorificar a Deus, a Jesus. Então, Deus fez o homem, Gênesis 1:6, a sua imagem, para o homem louvar a Deus, para o homem glorificar o Senhor. Pode ver que logo eles levavam das plantações, das ovelhas, os melhores para Deus. É o que a Bíblia Malaquias fala do dízimo, né? Quando você leva tudo o seu de melhor para Deus, você está glorificando a Deus. Você está louvando a Deus. Mas o pecado não deixa você glorificar a Deus. O pecado tem que ser arrancado do vosso coração e ser jogado no mar do esquecimento, quando está em Miqueias 7, versículo 19. Aqui no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16. Jesus falando com eles ainda pessoalmente, aqui na terra. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, o Senhor Espírito Santo vai ficar com vocês para sempre. Jesus ficou com eles 3 anos e meio. O Senhor Espírito Santo vai ficar conosco aqui, no arrebatamento da igreja, lá no céu também, né?
no versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conhecereis, porque habita com vocês, estará com vocês, e nunca vai deixar vocês sozinhos. Ou seja, o seu Espírito Santo vai ser a nossa companhia aqui nesse mundo. Por isso que nós falamos no começo que a igreja precisa, mais do que nunca, nessa hora do fim, o Espírito Santo dentro do coração dela, mais do que o oxigênio que nós respiramos. A igreja, ela não pode dar um passo sem a direção do Espírito Santo. Nem até os pensamentos têm que ser dirigidos pelo Espírito Santo. As nossas palavras têm que ser dirigidas pelo Espírito Santo. Nós não podemos ficar sozinhos, porque a igreja está vivendo na pior escuridão de treva nos últimos dias, nessas últimas épocas. É que Deus está falando com você, está do outro lado, ouvindo essa mensagem. Talvez você não sabe, você está na pior escuridão. Quando alguém fala assim, o cego não vê, coitadinho, está na escuridão. Sim, mas a escuridão das trevas é muito pior, porque o cego ainda pode caminhar um pouquinho sem ver. Mas na escuridão das trevas, ninguém consegue caminhar sozinho. Somente o Espírito Santo que pode nos guiar, nos dirigir, meus queridos. É que Deus está falando conosco nessa última hora. Só o Espírito Santo da verdade e pode nos guiar em toda a verdade. Terceiro lugar, o Senhor Espírito Santo vai te ajudar nas suas fraquezas, nas suas limitações humanas. Então o Espírito Santo vem, conhece as minhas fraquezas, conhece as suas fraquezas, e Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer nas suas fraquezas, na sua dimensão humana, orando por você e até gemendo de dor por você não sofrer. O Senhor Espírito Santo não quer ver a igreja sofrer, não quer ver ninguém sofrer. Romanos, capítulo 8, 26, fala que Ele intercede por nós com gemido inexprimível, com choro, com lágrimas. Por isso, lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, está escrito: não entristece o Espírito Santo. Por quê? Ele está andando com você. E o Senhor Espírito Santo conhece toda a dimensão da nossa alma. O Senhor Espírito Santo conhece todo o vazio solitário dentro da nossa alma. O reverendo saudoso Enéas Tonin já dizia que os seres humanos têm um vazio no tamanho de Deus. E só o Espírito Santo pode preencher esse vazio triste e solitário. Então ele intercede pela igreja com gemido inexprimível. Mas no Evangelho de São João, capítulo 7, do versículo 38 ao versículo 39, o Senhor Espírito Santo parece como uma fonte de água viva dentro do nosso coração, para matar toda a sede da nossa alma. Cada coração dos seres humanos, começando até das próprias crianças, tem uma lacuna muito grande, uma lacuna vazia e solitária. Muitas vezes o diabo engana a imagem de Deus, tentando preencher
essa lacuna com os pecados, com os vícios, com as bebedices, com as orgias. Não, meus queridos. Isso cada vez mais vai destruindo os seres humanos. Essa lacuna solitária só pode ser cheia do Espírito Santo. Jesus falou em João 7,37, quem tem sede, vem a mim beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, dos vossos corações vai fluir rio de águas vivas. Isso dizia Jesus com respeito ao Espírito Santo, que haveria de receber a igreja, que nele cresce. Então, só o Senhor Espírito Santo é que pode preencher o nosso vazio. O coração do cristão sai rio de água viva. Quando fala água viva, significa água potável. Está lá no meio do mato, clarinha como cristal. Ou seja, Jesus falou que essa água traz uma paz em nossa alma. Aquela paz linda. E a nossa alma fica refrigerado de paz, de alegria. São João 14, versículo 27. E a maior riqueza do cristão é gozar essa paz na alma, ter essa alegria no espírito. O diabo engana os seres humanos, dizendo que a paz vem ter muito dinheiro, ter muito ouro, ter muita fama. Não, meus queridos, essa paz do mundo é mentirosa. A paz genuína, verdadeira, vem de Deus. Nós estamos vivendo uma sociedade corrompida, uma sociedade, como nós falamos na roça, suja. Os seres humanos, do modo geral, está todo mundo confuso, está todo mundo em segurança, conversando dos presidentes da República, dos reis, dos governadores, todo rico, milionário, porque o vazio na alma deles, só que pode preencher Deus é Jesus Cristo, não é a sua fama, não é o seu dinheiro, não é o seu carro novo na garagem, não é a sua mulher bonita ao seu lado, ou o seu marido bonito ao seu lado, não. É Jesus que pode preencher essa lacuna. E quando Jesus preenche, o coração está cheio de paz, cheio de alegria. A Bíblia fala que o pecado traz no coração do homem aflição, tristeza. O livro de Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21, está escrito: as pessoas ficam buscando alegria nas orgias, nas bebedices, buscando solução da alma na idolatria, nas feitiçarias, a inveja, né? Orgulho, soberba, arrogância. Então, o pecado vai destruindo as pessoas, sem eles perceber, na bebedice, e as pessoas vão sendo destruídas fisicamente, moralmente, espiritualmente. Pior de tudo, eles começam a sofrer as suas doenças, as suas enfermidades, aí na segunda idade. Porque o pecado veio para matar as pessoas, destruir as pessoas. Mas as pessoas que vivem na paz de Deus, a Bíblia fala no mesmo capítulo 5, a partir do versículo 22, que o Espírito Santo coloca paz no coração delas, alegria no coração delas, amor, bondade, benignidade, perdão. Elas passam a amar as pessoas, independentemente de ser amada ou não.
como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Elas conseguem seguir a paz com todas as pessoas do mundo, independentemente das pessoas do mundo, seguir a paz com elas. Que a paz de Deus está no coração delas é muito mais forte do que as pessoas que estão na mão do diabo e dos demônios. Jesus falou mesmo, elas te dão tapa na sua face. Mesmo elas falando mal de você, da sua família, você ainda ama elas e ora por elas e pede a Deus perdoar os pecados delas. Por quê? Porque o amor de Deus está dentro do nosso coração, esse rio de água viva. Uma árvore plantada perto do rio de água, ela tem vida e abundância. Lá no Salmo capítulo 1. Mas as outras árvores, longe do rio, onde não chove, não tem água, elas ficam doentes e acabam morrendo. Está lá no Salmo capítulo 1, está na Bíblia. Por isso que o mundo, sem Deus, sem Jesus, está morrendo nos seus delitos de pecado. Não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. Hoje o divórcio está aumentando cada vez mais. As cadeias não se cabem mais de preso. O cemitério já nem tem vaga mais para enterrar defunto. Eu vi um caso na televisão que alguém morreu, não tinha vaga no cemitério. Se levar para outra cidade para ser enterrada. É assim mesmo, meus queridos. Mas aqueles que é guiado pelo Espírito Santo, como está em Romanos 8, versículo 14, eles andam com a paz, eles andam com a alegria, eles andam com a felicidade, mesmo comendo o seu feijãozinho com arroz, tomando o seu cafezinho puro, às vezes nem o pãozinho da padaria tem. Mas ali está cheio de paz, ali está cheio de alegria, porque ali é a morada de Jesus Cristo, ali é a morada de Deus, ali é a morada do Espírito Santo, onde o Espírito Santo pode morar, onde Jesus pode morar, onde Deus pode morar, tem paz. Eu preguei agora na nossa igreja que Daniel, lá na cova de leões, tinha paz, tinha alegria, que o anjo de Deus estava lá com ele naquela cova, no meio dos leões, e o rei dentro do palácio, cheio de ouro, chorava a noite toda, porque ele gostava de Daniel, né? Ele não tinha paz, mas Daniel tinha paz. E aonde Deus está, ali está a paz, ali está a alegria, ali está a esperança. O reverendo, eu não esqueço o nome dele agora, foi Lourenço Orsa, não, foi muito antigo, chegou a dizer que o imperador Domiciano mandou jogar o apóstolo João numa ilha de Pátio para morrer em poucas semanas, na miséria. Fez uma grande festa, mas sabe o apóstolo João estava? Lá no céu, com Jesus e com os anjos, andando nos lugares celestiais, que aonde Deus está, ali está o céu, ali está o paraíso. Meus queridos, Deus acaba de falar com você e comigo. Não fica sem o Senhor Espírito Santo. Não fica, porque sem o Senhor Espírito Santo, você vai ser um cristão abatido, um cristão derrotado, seja católico ou evangélico. Só Jesus é a minha e a sua paz. Que Deus assim abençoe a todos vocês. Eu sou o pastor Walter França de Souza, faço parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. Quero convidar o pastor Walter para dar algum estudo de escatologia, só convidar.
tem o maior prazer. E a nossa igreja está com as portas abertas todo dia, aliás, às quintas e aos domingos geralmente, esperando por você. A Igreja Parque das Águas à noite está esperando por você, ali na rua, Rua Maria Botelho, 140, parte baixa, já em Dom Bosco, Rua Belo Vale, 140, ali em Dom Bosco, né? Já em Piranga, Rua da Civaga, 703, na Encosta-Sol, Rua João Leite Oliveira, também, no finalzinho, ali a igreja está de portas abertas, esperando por todos vocês. A paz do Senhor Jesus.